O Brasil caiu 10 posições no Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional em 2023. Está abaixo da média global e das Américas. O estudo revela um enfraquecimento dos sistemas judiciário e avanço do autoritarismo. Este é o tema do Strike de hoje, que recebe Emanuel Pessoa, advogado e mestre em Direito pela Universidade de Harvard. Emanuel, obrigada pela sua presença. Prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Obrigado, Paula. Prazer estar aqui, até porque é um tema realmente atual e que, na verdade, embora tenha-se essa mudança do ranking, a gente tem que ver que a queda do Brasil foi de 2 pontos, mas é o suficiente para colocar o Brasil, veja e pasme, atrás de Cuba. Isso significa que o Brasil está aí, sim, enquadrado como um país abaixo da média mundial do que seria uma média de idoneidade de lidar com o serviço público. Isso diz muito a respeito da qualidade dos serviços que as pessoas recebem e sobre o nosso ambiente de negócios. Manuel, eu sei que é até uma pergunta complexa, mas não tem como eu não fazê-la, né? Não tem como eu fugir dela. De quem que é a culpa? Paula, a culpa numa situação como essa, ela não tem como ser colocada para uma pessoa só. Essa culpa ela vai passar por vários atores institucionais. Obviamente, eu sempre defendo que um dos principais responsáveis sempre é o judiciário, porque no final do dia, se os corruptos não são punidos, e o Brasil tem boas leis anticorrupção, o Brasil tem boas regras na média, mas se os corruptos não são punidos no Brasil, é por conta da maneira que o sistema judiciário opera, particularmente esses entendimentos jurisprudenciais de que nós temos aí a possibilidade de recursos infinitos antes de que um criminoso, um bandido, alguém que tenha infringido a lei, possa realmente ir para a cadeia. E no Brasil, a verdade é, se você tem condições de pagar bons advogados, você tem condições de postergar um processo penal ao infinito. E isso faz com que nós tenhamos prescrições e muitas vezes filigranas, chincanas, são coisas que anulam operações extremamente complexas por conta de detalhes mínimos. Todos nós nos lembramos aí de multas que foram pagas, criminosos que assumiram e devolveram dinheiro para o erário, gente que foi flagrada com maços de dinheiro nas suas casas, e essas operações vão sendo anuladas por conta de filigranas jurídicas que não deveriam afetar o resultado, como não afetariam o resultado na maioria dos países civilizados. Em 2014, a Lava Jato ela trouxe ao Brasil uma sensação de que havia ali uma grande ofensiva contra a corrupção. Ninguém pode negar, na verdade, da existência dos crimes que foram levantados ali pela operação, muito menos afirmar que os condenados na época eram inocentes. Hoje a gente enxerga uma desmoralização da Lava Jato em si e um movimento, parece que de vingança, não sei se seria essa palavra, mas de vingança, tentando colocar ali como os criminosos quem tentou punir na época os crimes, né, que aconteciam. A gente tem hoje um ex-condenado, presidente da República, anulações de penas e multas de réus, confessos, o ex-procurador Deltan Dallagnol cassado de uma forma estranha, vamos dizer assim, né, e tem ainda talvez uma discussão sobre uma possível cassação de Sérgio Moro. Mas, vai ser cassado. Enfim, e também a gente viu outros absurdos no Brasil, a vida de Sérgio Cabral, que iria receber até homenagens em escola de samba. A corrupção sempre vence por aqui? Então, o problema não é só que a corrupção sempre vence. O grande problema é o seguinte: sob o palio de se defender direitos e garantias fundamentais, o que se chama em direito de garantismo, você criou uma situação na qual é praticamente impossível, do ponto de vista processual, você punir pessoas que tenham praticado ato de corrupção. Por quê? Porque elas vão recorrer, elas vão entrar com dezenas de recursos protelatórios, e aí com a superlotação que o judiciário enfrenta no Brasil, nós vamos ter uma situação de que quando elas finalmente venham a ser julgadas, ocorreu a prescrição. E no caso da Lava Jato, o que acontece é o seguinte: para eles tentarem escapar à dificuldade de se provar os crimes de corrupção no Brasil, de se condenar, eles acabaram atropelando em alguns pontos questões de processo penal, mas que poderiam ter sido relevadas por conta de consolidação e ratificação das provas. E aí a Lava Jato ser anulada por uma questão de competência, né, de que a operação não deveria ter sido toda em Curitiba, sendo que ela já havia sido confirmada em várias outras instâncias. Então você viu que o Supremo Tribunal Federal mudou a sua própria jurisprudência para que naquele caso concreto houvesse ali a anulação da operação. Já passamos por isso antes, né? Banestado
E tantas outras satyagraha e tantas outras operações, elas acabam no final do dia não dando em absolutamente nada no longo prazo, porque o que acontece é que elas acabam sendo anuladas por pequenos detalhes. Então, esse excesso de garantismo, um lobby jurídico ou político, faz com que seja praticamente impossível no Brasil se punir a corrupção. Como que o aumento dos esforços ali para combater a corrupção, ele pode paradoxalmente levar a uma percepção aumentada de corrupção? Como isso deve ser abordado, inclusive, na formulação de políticas públicas? É o contrário, acho que as pessoas elas não entendem esse detalhe. Eu vou te dar um exemplo mais concreto que eu vou te trazer do ponto de vista, eu como advogado, eu faço programas de integridade, a gente tem uma área de compliance no escritório e acabo tendo que pesquisar bastante sobre isso e entender a realidade dos clientes. Os Estados Unidos, antigamente, eram um dos países que suas empresas mais praticavam corrupção de agentes públicos no exterior. Até que depois de vários escândalos, como aquela empresa Chiquita, né, que ela plantava banana na América Central, ajudava a derrubar governos, porque para comprar terra mais barata, direitos trabalhistas, etc. Então, houve várias e várias audiências no Congresso americano, do qual acabou se promulgando uma lei chamada FCPA, Foreign Corrupt Practice Act. Significava que é uma lei para punir os atos de corrupção praticados por empresas americanas no estrangeiro. O que aconteceu na sequência disso? Os americanos passaram a proporcionalmente, não em valores absolutos, mas em valores relativos, passaram a investir cada vez menos dinheiro em países que têm uma percepção elevada de corrupção e passaram a aumentar de forma relativa os seus investimentos em países que têm uma percepção melhor de honestidade. O que isso aconteceu na prática? Os americanos diminuíram proporcionalmente seus investimentos na América Latina e em alguns países da África e aumentaram proporcionalmente seu investimento na Europa Ocidental e alguns outros países da Ásia, Japão, Coreia, porque tinha uma percepção, Austrália, porque tinha na Oceania, né, tinha uma percepção melhor do índice de corrupção. E aí o que acontece? A natureza não gosta do vácuo. Então vieram outros países que não punem a corrupção no exterior e começaram a aumentar os seus investimentos estrangeiros no Brasil. E aí isso reforça a regra do jogo. Você pega players dispostos a praticar corrupção porque não são punidos, encontra um ambiente favorável à corrupção e corrompem mais ainda. Tem um ciclo vicioso. Então, combater a corrupção, na verdade, ela não aumenta a percepção de corrupção, ela diminui a percepção de corrupção, porque você assegura que os próximos investidores, principalmente internacionais, são investidores que não se dedicam a práticas corruptas. E isso, na verdade, gera o círculo virtuoso. Então, é o contrário do que levaria essa crença. Tem gente que diz, no Brasil só está parecendo que tem corrupção porque a gente investiga. Não, essa corrupção sempre existiu, que ela pode ter se tornado mais pública. Mas qualquer pessoa que lida com contratação no âmbito público sabe e conhece inúmeros casos ou muitas vezes já foi chamado a participar de situações como essa. Então, na verdade, pode se ter tornado mais conhecido do público em geral, mas os especialistas, as pessoas que lidam, os empresários, quem contrata, a turma do jurídico, todo mundo já conhecia isso, então não houve nada de novo no quartel de Abrantes, né? Tudo como antes no quartel de Abrantes. Então, a ideia aqui é o contrário, combater a corrupção melhora o tipo de investidor internacional que vem para o Brasil, porque diminui o risco de nós termos investidores que se beneficiam do esquema da corrupção. E no agregado, a corrupção ela é um desperdício, porque a empresa que vai investir no Brasil, ela vê a taxa de corrupção, ela vê, por exemplo, a terça parte, o 20%, o 15%, a demora, a dificuldade, ela prefere investir em países que ela tem uma taxa de retorno menor, mas que o retorno é dela. Então, às vezes, é melhor para uma empresa dizer, eu prefiro colocar R$100, $100, onde eu vou tirar 10, do que dizer que tiro 20 no Brasil, mas gasto 12 com corrupção, imposto, burocracia e o que for. Então, a percepção real de quem realmente trabalha no dia a dia é o contrário dessa ideia. Inclusive, com essa queda neste ranking, essa percepção de fato em relação à questão crescente de corrupção, isso não pode, de alguma forma, até afetar essa imagem do Brasil no cenário internacional, não só em relação a essa questão do investimento no exterior, mas como que a gente é visto lá fora diante deste cenário? A imagem do Brasil já é muito ruim do ponto de vista da ideia de corrupção e de burocracia há muito tempo. Então, isso não mudou. Basta você pensar que nos anos 30, anos 40, todo filme americano que terminava com um bandido fugindo para o exterior, ele fugia para o Brasil. Certo? Então, o Brasil já tinha essa percepção.
Do ponto de vista da corrupção, no século XX, essa percepção aumentou mais ainda quando se começaram a demonstrar os fatos com a Operação Lava Jato. Por quê? Porque embora os players envolvidos já soubessem do que seria o tamanho e pudessem fazer uma extrapolação mental, entender qual era o tamanho da corrupção, a grande massa, o grande público não conhecia. E esse grande público, ele pressiona, especialmente nos Estados Unidos, as suas empresas onde elas podem ou não podem investir. Tanto é que você vê nos anos 80, várias empresas americanas pararam de investir na África do Sul por conta de campanhas de boicote dos seus acionistas e dos consumidores para impedir que essas empresas beneficiassem o regime do apartheid que existia na África do Sul. Então, numa situação parecida com essa, nesse primeiro momento que a Lava Jato começou, ali 2013, 2014, as investigações, aumentou-se a ideia, o conhecimento, a awareness, vamos dizer assim, da corrupção no Brasil. E a partir do momento que começou-se a ter políticos presos, penas sendo aplicadas, dinheiro sendo devolvido, se começou a ideia de que o Brasil iria consertar a questão da corrupção, ou pelo menos que ela iria ser reduzida a níveis mais parecidos com aqueles que você tem em países envolvidos. Porque é uma grande balela você dizer que não existe corrupção nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Tem, mas o nível é menor. Mas existe. Corrupção é uma praga de natureza humana. Sempre você vai ter aquela pessoa à espreita da oportunidade para se beneficiar. Só que isso não aconteceu, e aí é justamente quando você percebe as movimentações do índice do Brasil. Nós tivemos um período em que o índice melhorou, depois o índice volta a cair de novo, a partir do momento em que você tem revelações de que o sistema não foi alterado e que nós chegamos ao ponto de que se ataca o mensageiro e não a mensagem, como no caso de se investigar a Transparência Internacional. Emanuel, recentemente a gente viu aí notícias, decisões monocráticas do ministro Dias Toffoli, por exemplo, sobre a suspensão ali da multa de 10 bilhões de reais que seriam pagos pelo grupo JF no acordo de leniência, a suspensão também de 3,8 bi da Novonor, antiga Odebrecht. Isso, de alguma forma, como que você enxerga o reflexo disso para o sistema judiciário brasileiro, na capacidade, de fato, desse sistema em combater a corrupção de uma forma eficaz? Veja só, uma coisa engraçada de uma decisão que dificilmente não vai ser reformada no plenário do Supremo Tribunal Federal, e aí vamos torcer para que tenha sido uma confusão honesta, né? A gente tem que torcer pelo melhor. Aplicar a jurisprudência da Operação Lava Jato a uma multa que foi estabelecida na Operação Greenfield não é exatamente o mais adequado. Por quê? Porque a eventual nulidade que teria sido estendida da Lava Jato para uma dessas multas não poderia ser aplicada porque essa multa foi em uma outra operação que não padecia dos mesmos problemas. A operação nem foi em Curitiba. Então você não teria como fazer essa suspensão. E aí tem uma outra série de problemas que vieram um pouco antes, acho que talvez tenha passado batido para as pessoas, mas vamos chamar isso de coincidências da vida, em que o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade no dispositivo do Código de Processo Civil, que dizia que o juiz não poderia oficiar em casos, ele seria considerado impedido, em casos nos quais cônjuges, parentes e companheiros fossem sócios do escritório que está representando a causa. Isso significaria que, por exemplo, se eu fosse casado com uma juíza e ela fosse analisar um caso em que um outro advogado do meu escritório, mais do meu escritório, estivesse oficiando, ela teria que se dar por impedida. Uhum. E aí, essa norma foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e alguns meses depois nós tivemos a suspensão aí da multa, no qual nós sabemos que existem condições um pouco, digamos, minimamente complexas de relacionamentos interpessoais que fazem com que as pessoas tenham uma desconfiança. Pode ter sido uma decisão jurídica legítima? Até pode. Pode até ser o real convencimento do magistrado. O problema é que a maneira das circunstâncias acessórias ao caso fazem com que as pessoas duvidem. E a justiça se esquece que a justiça ela não precisa ser apenas honesta. Ela tem que ser a mulher de César. A mulher de César ela é honesta e parece honesta. Porque se as pessoas não têm a percepção de que a justiça parece ser honesta, as pessoas desconfiam das decisões judiciais. Quais são as consequências, ou quais podem ser, talvez, as consequências aí a longo prazo desse tipo de decisões judiciais que parecem favorecer, na leitura, muitas vezes até da população, que favorecem a impunidade em casos de corrupção de alto perfil aí? Normalmente o que vai acontecer com essas decisões é que você retira São dois problemas, né? Você retira o incentivo a certos investimentos externos mais qualificados,
porque você vai passar a ter fundos e países que vão pensar 10 vezes antes de fazer esse investimento, porque veja só o seguinte, o FCPA, ele pune muito rigorosamente empresas americanas que cometem corrupção no estrangeiro. Então, uma empresa americana que ela vê que no Brasil a regra do jogo é uma regra um tanto nebulosa, ela pensa 2 vezes porque ela tem medo de que essa regra nebulosa signifique uma ilicitude. E se significa uma ilicitude, ela sabe que ela pode ser multada nos Estados Unidos, onde a coisa é séria e pode ir para a cadeia, seus dirigentes. Então, por que ele vai investir no Brasil? Ele fatora esse risco. E o segundo ponto, que também é um ponto um pouco preocupante, é que as pessoas não percebem que a corrupção ela tem um impacto na sua vida individual como cidadão e como pagador de impostos. Primeiro, como pagador de impostos, porque com a corrupção você precisa pagar mais impostos para você manter a casta, né? Usando a terminologia que o Milei usa. Porque, afinal de contas, a corrupção ela também se revela na nomeação de mais assessores, apaniguados, certos cargos públicos, por quê? Para poder movimentar a coisa. Porque sozinho ele não consegue. Um determinado operador público, um determinado político, ele precisa dos servidores, funcionários, assessores, que sejam ali para operacionalizar o esquema. Sozinho ele não consegue. Então, tem esse problema da máquina fora com mais gente que ele tem que dividir. A máquina se torna mais ineficiente, ele precisa aumentar os impostos para compensar essa diferença. E o segundo ponto é que, à medida que a corrupção demanda um investimento maior das empresas, elas vão repassar isso para o preço, porque no final do dia quem paga é o consumidor. Então, uma obra pública, uma estrada que ela vem com corrupção, a exigência da aparente taxa de retorno interna tem que ser maior, porque o retorno, na verdade, é menor porque tem o percentual da corrupção. Então, o pedágio fica mais caro, a energia elétrica fica mais cara, tá? O água, esgoto, saneamento fica mais caro. Aliás, desculpa, água e esgoto, né? O Brasil não avança em água e esgoto. Por quê? Onde é que estão os dezenas e dezenas de bilhões de reais que vem sendo gastos há décadas e a nossa proporção de água encanada e esgoto fica praticamente inalterada, só começou a mudar com o marco legal do saneamento. Por quê? Porque esse dinheiro ele se esvai em corrupção. A obra não fica pronta, ela é desviada, vai projeto para cá, projeto para lá, não conclui. E isso impacta a vida do dia a dia do cidadão. Então é aí que está a falta de percepção das pessoas. A corrupção não é só o enriquecimento do agente criminoso. A corrupção ela é um empobrecimento do cidadão em termos absolutos e em termos relativos. Como mudar, né, esse cenário, ou melhor, essa falta de percepção da população, até porque você não conta com políticas públicas para isso? Bom, eu sempre repito, é algo que há anos eu falo, reforma número 1 do Brasil, a gente pensa, nossa, reforma número 1 do Brasil é educação, reforma número 1 do Brasil é distribuição de renda. Nenhuma dessas reformas vai se concretizar enquanto não houver reforma do judiciário. Por quê? Você pode dizer que tem que dobrar o gasto com a educação. Ok. O dinheiro vai ser desviado. Porque o agente público que já é corrupto, ele vê um mar de dinheiro entrando, ele desvia mais dinheiro ainda. Então, vamos dizer que ele receba o dobro do orçamento para a educação, que o dinheiro suja cosmicamente, ele vai ter o dobro. Ele vai roubar o dobro, ou triplo, ou quádruplo, por causa da certeza da impunidade. Roubando mais, ele vai poder pagar até uma defesa jurídica melhor. Ele vai conseguir até esconder o dinheiro melhor, mandar para fora, usar mecanismos mais sofisticados, escapar, porque chega num ponto que a corrupção fica cara, ela fica sofisticada. Não é tão simples. Existe uma diferença do cara que recebeu R$50 ali numa multinha de trânsito, guarda qualquer, ele bota na carteira dele e ninguém acha isso. O cara que recebe 50 milhões, ele vai precisar comprar um Bitcoin, vai mandar dinheiro para fora, ele vai criar um monte de pessoa jurídica, tudo isso tem um custo de ser feito. Então chega num ponto que ele tem que roubar, na visão dele, mais ainda, para poder assegurar o próprio produto da corrupção. Então, se você não reforma o judiciário para você garantir que as punições são efetivas, isso não vai acontecer. E a reforma do judiciário, ela passa necessariamente por uma mudança na forma dos julgamentos, passa por uma restrição dessa ideia absurda de que você só pode ser considerado culpado com trânsito no Supremo Tribunal Federal, você deveria morrer nas instâncias ordinárias, porque nas instâncias ordinárias se julga matéria de fato. Você é inocente ou culpado é a matéria de fato. A matéria de direito é se o fato de você ser culpado ou inocente é suficiente para te aplicar uma pena e o tamanho da pena. São coisas diferentes. E, obviamente, não se reforma o sistema processual brasileiro porque os deputados e senadores, têm muitos deles envolvidos em casos suspeitos. A gente sabe que um percentual considerável do Congresso Nacional é investigado ou acusado. E para eles é muito cômodo que o Código de Processo Penal ele seja tão cheio de recursos, da mesma maneira que o governo federal adora que o Código de Processo Civil seja cheio de recursos e complicado, porque isso faz com que os processos civis, e a maioria deles são contra o Estado ou as estatais, demorem uma eternidade. Isso faz com que o governo se financie e as estatais muito barato, rolando dívida das coisas que normalmente seriam condenados.
Então, para o governo é muito barato rolar lá um processo a 6% ao ano, em vez de rolar um processo na Selic, que às vezes é 10, 10,5%, o que for. Já chegou a mais, né? A gente já teve a Selic de 40 lá na época do Fernando Henrique. Então, é óbvio e evidente que existe um interesse aí de alguém, no caso, processo civil Estado, processo tributário Estado e processo penal, né? Vários elementos do Congresso Nacional têm interesse que seja sempre muito difícil o julgamento. Então, você precisa ter uma garantia da reforma judiciária e também essa reforma passa por um outro ponto, né? A gente precisa tirar o princípio de Pilatos, né? A gente tem um princípio de Pilatos na Constituição. O Senado Federal julga o Supremo e o Supremo julga os senadores. Então, um lava a mão do outro e por isso que a gente nunca tem uma responsabilização efetiva e o Supremo Tribunal Federal, em vez de estar envolvido com questões que deveria, hipertrofia seu poder e vai atuar, às vezes, em rinha de galo. E aí a gente vê que o Brasil não resolve suas questões fundamentais. Manuel, você colocou pontos importantes agora aqui na mesa, só entender aqui uma outra questão. Sem essa reforma do judiciário, não vamos imaginar que ela saia tão cedo. Essa relação, se sair um dia, né? Se essa relação entre judiciário, cenário político brasileiro, o quanto isso, de fato, né, você acredita que vai continuar influenciando nessa eficácia do combate à corrupção? Eu acho que é o seguinte, você realmente tem razão, a gente não pode imaginar que a reforma do judiciário vai sair porque as pessoas que deveriam fazer a reforma se beneficiam do sistema como está. Então, se você se beneficia, dificilmente você vai fazer a mudança. Tá? Então, realmente, é muito complicado. E você imaginar que você vai conseguir, com esse sistema agora, fazer a reforma educacional para as pessoas não votarem nos mesmos sujeitos, também é difícil. Por quê? Porque quando chega lá na base, o dinheiro da escola é roubado, a escola é doutrinada, o que for, e não acontece. Igual a reforma administrativa, acreditar que ela vai vir... É isso, enfim. Mas existe um ponto dentro da iniciativa privada que normalmente a gente tem adotado, pelo menos nos meus clientes a gente adota, que é a ideia de estabelecer uma regra muito comum nos Estados Unidos. Na verdade, o FCPA até prevê isso e depois do meu tempo de estudo nos Estados Unidos, eu passei a adotar essas regras baseadas no FCPA. Chama flow down. É quando você tem uma empresa e ela tem um código de ética e ela obriga que as suas subcontratadas adotem o mesmo código de ética ou um código de ética mais rigoroso. Porque por mais que a existência de um código de ética não vai impedir crimes, e a gente viu as grandes empreiteiras todas tinham código de ética, nenhuma não tinha, fato é que a corrupção miúda, as pessoas pensam que a maior corrupção é das grandes empreiteiras. O que ferra o Brasil é a corrupção miúda. Porque todo dia está lá a venda de uma caneta Bic, que devia ser, sei lá, 50 centavos data de referência, ela sai por R$2. E essa corrupção ela ocorre de forma generalizada. Só que como ela parece pouquinha, ninguém percebe, só que tem um efeito multiplicador. Mais de 5 mil municípios, 26 estados e o Distrito Federal, União, dezenas de departamentos. Então, quando você tem essa sistemática do flow down, a iniciativa privada desses contratinhos miúdos, como ela ganha pouco, você acaba transformando ali um certo choque de vale a pena eu descumprir as minhas próprias regras, o que aumenta a minha responsabilidade, já que eu não posso nem negar que sabia, versus um ganho tão pequeno. Então, a gente combatendo a corrupção miúda já ajuda muito. A corrupção grande, essa gigantesca, realmente precisa fortemente de uma reforma do judiciário, porque só o flow down não tem efeito nenhum nela. Emanuel, a gente vai continuar aqui nesse tema, a gente vai para um rápido intervalo. Quero agradecer você que está acompanhando aqui a nossa programação da BMC News no nosso Strike. Continue aqui com a gente, voltamos já já com muito mais. BMC News, informação que gera valor. Strike de volta, estamos falando sobre o Brasil que caiu 10 posições ali no índice de percepção da corrupção, da transparência internacional em 2023. Nosso tema sendo debatido com ele, Emanuel Pessoa, advogado e mestre em Direito pela Universidade de Harvard. Emanuel, seguindo aqui nessa nossa discussão, né, enfim, sobre este tema, que é um tema muito complexo, por sinal, né, a gente tem discutido muitas as questões, você falou ali até mesmo em reforma, né, numa reforma do judiciário, chegamos a comentar, né, ali que de repente isso é o ideal, mas não seja alcançado. Diante disso, né, como que você enxerga quais os procedimentos que poderiam ser realizados, não com uma reforma em si, que seria o ideal, mas de alguma forma, né, como que o sistema judiciário ele poderia se adequar ou melhorar, né, o que seria necessário de fato para melhorar essa luta contra a corrupção?
Então, Paulo, olha só, no Brasil tem uma regra na Constituição que diz que nenhuma lesão ou ameaça à lesão a direito escapa à apreciação do Poder Judiciário. Em outras palavras, se a CGU ela fizer todo um procedimento com todas as garantias e descobrir que a empresa X cometeu corrupção e aplicar a multa, a empresa X pode ir para o Judiciário. A empresa X ela vai poder recorrer ao Judiciário e iniciar lá de baixo, ou dependendo do que ela encontrar aí, uma questão de foro privilegiado, subir a questão escalar para os tribunais superiores, e aí você vai poder discutir tudo isso por mais muitos anos. O que acontece no final do dia? Essas empresas, elas acabam, em geral, postergando essa multa por muito tempo, até que encontram uma filigrana, algum problema, uma dificuldade, ou até, eventualmente, né, a gente supõe encontrar algumas decisões, digamos, heterodoxas, né? E isso faz com que no final do dia seja muito difícil você escapar do judiciário. Porque não interessa o mecanismo de controle administrativo, a decisão vai para o judiciário. Porque se eu sou uma empresa e eu faço um acordo, eu digo o seguinte, se eu fizer o acordo, ok, porque o judiciário vai dizer que é um ato jurídico perfeito, mas aí depois eu posso falar, nossa, eu fui coagido. Eu, empresa, fui coagido. Aí eu entro para o judiciário e digo, eu quero anular porque eu fui coagido. Mas, se eu não faço um acordo, sou condenado como empresa, eu entro com o judiciário e digo, minha condenação foi injusta, foi ilegal, descumpriu a lei tal, não teve gradação da pena e por aí vai. Então, se não tiver um compromisso efetivo do judiciário, nós vamos ter dificuldade. O que pode ser que talvez ajude, porque jogaria uma luz maior e você teria menos juízes para questionar isso? Você poderia ter tribunais especializados, varas mais especializadas no Brasil todo, em alguns lugares, a delitos de corrupção. Que aí você teria uma luz muito mais clara. Porque, veja, você chega em alguns lugares, tem 15, 20 juízes que podem julgar aquilo. Então, às vezes é difuso. Porque num dia esse daqui foi a favor de punir a corrupção, no outro dia ele achou uma filigrana, então é difícil. Mas se você tiver menos, é mais fácil da sociedade cobrar e jogar luz. Então, talvez tribunais judiciários especializados no combate à corrupção pudessem ser uma boa experiência. Mas para fazer isso aí precisaria da reforma de alguma forma, Mas né? é uma reforma bem mais simples, porque essa reforma não diminui as competências do judiciário e não diminui os recursos. Ela só altera a competência de quem vai julgar. É muito mais fácil você passar isso. Em ciência política, Paula, tem uma teoria chamada second best. Tá? Ela diz o seguinte, sempre que você precisa fazer uma reforma, e quem faz a reforma é quem vai perder com essa reforma, a reforma nunca vai passar. Então, qual é a alternativa? Compensar. Como é que você compensa? Você cria um tribunal a mais para o judiciário, mas o judiciário vai resistir, vai declarar a Constituição, dá um penduricalho junto. Aí pronto. A reforma passa. Certo? Mas isso é inacreditável. Errado. Mas a ciência política diz que funciona assim. Se quem vai se beneficiar, quem vai se prejudicar com a reforma, não passa a reforma. Ou você... né, vem com a cenoura e o porrete, os dois juntos, né, carrot and stick, como já diziam os americanos, ou não passa. A não ser que você conseguisse uma grande reformulação do Congresso Nacional e ainda assim você corria o risco do Supremo Tribunal Federal declarar várias coisas inconstitucionais. Então, às vezes, você tem um compromisso com reformas bem pensadas, lentas e graduais, mas que vão acontecer, às vezes é melhor do que a virada de mesa. O ideal era óbvio. Virada de mesa não no sentido golpista, virada de mesa no sentido de você ter reformas realmente abrangentes e profundas. Mas às vezes isso não é possível. É como uma empresa que tem uma cultura ruim. É muito difícil você virar 180 graus no navio. Você tem que começar e girar devagarzinho para mudar a direção. E isso talvez no Brasil possa ser a solução, reformas mais lentas. Essa mudar devagarzinho pode ser a solução. Essas discussões que aconteceram recentemente no Senado sobre alterações das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, você acha que pode ser talvez alguma sinalização ou isso deve parar por aí? Então, decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, a gente tem um problema, o que vem acontecendo, né? Um ministro dava uma decisão democrática e sentava em cima do processo 2 anos, e aí o processo super importante para o país, ele não era julgado, tá? Basta você ver que quando foi criado lá o auxílio moradia para o juiz, tá? Que aí tinha uma discussão se isso estava dentro do subsídio, não estava, furava o teto, não furava o teto, o ministro relator sentou em cima do processo por vários anos. Isso é correto? Questões que envolvem gastos de bilhões e bilhões e bilhões de reais serem decididos por um juiz que resolve simplesmente sentar no processo? Eu acho que não.
Então, quando você tem essa questão da limitação, não é que o Supremo não vai poder suspender atos legislativos, não vai poder suspender atos executivos. É porque você precisa que seja o plenário, para garantir que não seja um ministro que faça o julgamento. Porque, veja, se cai com o ministro A, a adesão é essa. Se cai com o ministro B, a adesão é totalmente diferente. E aí, quando for para plenário, pode ser que mude tudo de novo. E cadê a segurança jurídica? Então, como você suspender atos de outro poder é algo que é sim uma interferência na independência dos poderes, porque é uma forma de controlar a constitucionalidade dos atos, é realmente adequado que isso seja feito por plenário. A não ser que, obviamente, exista uma lesão muito clara e justificada de direitos que iriam perecer se não houvesse a decisão. Mas se esse não é o caso, não faz sentido que um ministro tenha o poder de suspender uma norma e sentar em cima do processo. Agora estão com prazo regimental, que o processo ele vai para o plenário automaticamente. Mas veja, mesmo 90 dias, 100 dias, o que for, é muito tempo para determinadas suspensões ou interpretações de inconstitucionalidade de leis. Então eu concordo que tem que ser julgado pelo plenário, mas isso passa por remover competências recursais do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal brasileiro julga, acho que mais de, eu não lembro o número, são 40 mil causas por ano, algo desse tipo. É obviamente humanamente impossível que esses juízes tenham julgado 40 mil causas no ano. Não tem como dar atenção. É impossível. Simplesmente impossível. Se você somar ainda o período de férias que eles têm, né, aí sim fica mais impossível ainda. Então, o que o Supremo Tribunal Federal brasileiro deveria fazer? A semelhança do Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana julga de 40 a 60 casos por ano, que são casos relevantes de impacto, ao qual eles têm tempo de se dedicar a fazer debates e realmente saber que aquelas decisões têm consequências. Então, acho que a gente precisa passar primeiro por tirar esse poder recursal do Supremo Tribunal Federal. Então, essa questão do recurso extraordinário, Paulo, você entra aí com um recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que acontece? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo faz o controle da admissibilidade do recurso, diz que não cabe. Aí você entra com um agravo de instrumento em recurso extraordinário e vai para o Supremo. Poxa, mas o que? Bom, o Tribunal de Justiça de São Paulo pode ter errado no recurso de admissibilidade, mas, em primeiro lugar, por que aquela questão, em primeiro lugar, caberia recurso extraordinário? Se é uma lesão reflexa a questões constitucionais. Ah, mas é importante para o Supremo. Tá, tudo bem. É óbvio que às vezes acontece de uma pessoa ter uma decisão ruim contra ela, errada, e ela mereceu uma reforma. Mas a maneira que é feito hoje, qualquer pessoa alega isso e qualquer pessoa tem o seu dia na corte, no Supremo Tribunal Federal, que acaba não julgando as questões mais importantes do Brasil com a atenção devida. Aí como é que a gente fica? E fica uma morosidade enorme também. O judiciário brasileiro é uma desgraça de morosidade, é um dos judiciários com o maior número de juízes per capita do mundo e um dos maiores gastos do PIB do mundo. Tá? O Estado de São Paulo sozinho tem mais processos judiciais que os Estados Unidos inteiro. Tá? A Justiça do Trabalho brasileira tem mais processos que os Estados Unidos inteiro. Então, por que acontece isso? Porque aqui, obviamente, nós temos uma cultura um pouco complicada, legal, de que tudo vai virar processo. A gente não tem incentivo às composições. E além disso, e nessa parte eu sou um pouco favorável a isso no Brasil, embora gere problemas, litigar no Brasil é barato. E eu acho que tem que continuar sendo barato porque boa parte da população é pobre. Mas o problema é que para quem tem condições ainda é barato. E as pessoas, elas litigam, por exemplo, se meu celular, sou corretor de imóveis, meu celular quebra, aí eu levo na loja, a loja traz o conserto, eu vou processar a loja por todas as vendas que eu perdi no período. Já existem algumas jurisprudências dizendo, não, você tinha a obrigação de ter comprado outro celular para mitigar seus danos, mas ainda não é a adoção genérica. Então isso estimula uma cultura de litígio, porque todo mundo acha que eu vou ganhar na justiça. Aí o processo demora tanto que você até ganha, mas você não leva. Então, esse problema se revela tanto no judiciário do dia a dia, quanto se revela na questão da corrupção. A lerdeza beneficia os corruptos. Inclusive, falando, né, voltando aqui para esse ponto, de fato, do combate ali à corrupção, como que o sistema poderia, de fato, equilibrar a proteção dos direitos dos réus com a necessidade de combater efetivamente a corrupção e evitar a impunidade? Então, não é uma questão de você desrespeitar os direitos dos réus, porque ninguém imagina isso, né? Voltaire, ele falava, né? Voltaire falava no Zadig, do Destino, ele dizia que era melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. Isso é um fato, porque você não devolve os anos do inocente. Contudo, o que acontece
é que a sociedade tem imperativos de que se descobrir quem é inocente ou quem é culpado, seja mais rápido. E isso não tem a ver com você não conseguir preservar das pessoas, a questão da velocidade. É porque às vezes os recursos são realmente meramente protelatórios, são recursos enrolados. Porque, por exemplo, se o cara já está condenado e a pena do cara, já se sabe que a pena mínima do cara vai ser 8 anos a 12, aí o cara vai discutir uma... 8 a 12 porque pode mudar o regime, mas vamos lá, vamos dizer que o cara está condenado a 25 anos. Aí ele vai discutir antes do trânsito em julgado uma pequena filigrana que pode alterar a pena dele para 20 anos. Tá bom, mas você já vai começar no regime fechado, já podia começar a cumprir agora, não precisava esperar discutir essa filigrana, entende? Então existem situações que elas não precisavam fazer à espera da punição. E outras sim, mas essa, por exemplo, não, o cara já vai começar no regime fechado mesmo que ele ganhe um recurso. Então por que ele vai ficar em liberdade enquanto julga o recurso? Se esse recurso não tem o poder de alterar o status dele de inocente. E na questão da corrupção é a mesma coisa, a empresa confessa. Aí ela vai e discute por causa de alguma filigrana e suspende o pagamento. Desculpa, você já confessou, você já condenou, então deposita judicialmente para poder discutir. Garante a execução. Então tem algumas coisas que davam para ser mudadas que facilitariam. Porque se você é empresa, você corrompeu, mas você para recorrer tem que depositar os 2, 3, 4, 5 bilhões, você vai pensar 2 vezes antes de recorrer, porque o dinheiro já está lá. É muito melhor fazer um acordo para pagar devagar do que ter que depositar tudo de uma vez. Então, algumas coisas seriam sim possíveis de serem feitas, que seriam muito melhores para o sistema brasileiro. Emanuel, em relação à questão, né, do combate à corrupção em si no Brasil, de que forma que a opinião pública ela teria peso, a cobertura da mídia, de alguma forma, isso teria peso ou influenciaria, de fato, uma cobrança até mesmo, não para uma reforma, talvez, do judiciário, como nós colocamos aqui, mas para alternativas ali que pudessem, de fato, trazer uma sensação de que a gente está trabalhando para combater a corrupção? A Lava Jato, ela foi um caso típico de que se ela não tivesse tido o apoio popular e apoio da mídia, não teria acontecido nada. Nada. Então, a Lava Jato ela conseguiu funcionar e operacionalizar várias coisas e prender várias pessoas e conseguir bilhões de volta, porque ela teve um apoio massivo da mídia e principalmente da população. Havia um sentimento. Mas o que acontece? A população vai, engaja, faz manifestações, bota 2, 3 milhões de pessoas na rua, o Congresso não muda absolutamente nada e o Judiciário continua dando decisões que para o homem comum, para a mulher comum, para o indivíduo comum, né? Cidadão comum, aquelas decisões soam como absurdas. Então esse cidadão, ele cansa, ele vai cuidar da vida dele. Por quê? Porque ele vê que não dá resultado. Então esse é um problema muito claro. O apoio populacional existe, mas ele precisa ser catalisado em respostas práticas. Porque ninguém consegue ficar protestando todos os dias. Você tem que pagar suas contas, você tem que trabalhar, você tem que ir para seu lazer, educação, saúde, para sua casa, sua família. Então, evidentemente, não dá para as pessoas ficarem o tempo todo nisso. E como isso acontece, você acaba tendo que parece que o apoio popular é menor do que ele é, mas o apoio popular é gigantesco. Tanto que você pode verificar aí que certos candidatos são eleitos sempre na esteira do quê? Do discurso da honestidade, perseguir os corruptos. Mas se não se percebem soluções, as pessoas imaginam que não tem jeito. E se elas não têm jeito, elas tentam viver driblando os problemas, em vez de lutar com problemas que elas entendem que não tem solução. Inclusive, a questão da leitura que a população tem de que a corrupção vence, quando a gente vê aí de fato, igual a gente falou agora há pouco, Sérgio Cabral até mesmo sendo homenageado, não só, eu estou citando o Sérgio Cabral como um exemplo, mas a gente tem N exemplos aqui que a gente poderia falar, Garotinho, enfim, né? Sim, mas cuidado, porque a partir do momento que essas pessoas elas são judicialmente ditas... inocentadas. Então, existe uma diferença de ser inocentado e ser declarado não culpado. Inocentado é quando a justiça te julga e diz, você não fez nada. Não culpado é quando tem todo um processo, você pode ter sido condenado, não condenado, mas o processo está anulado porque teve alguma filigrana, um juiz suspeito, um procurador suspeito, o que for. Então, vamos colocar que essas pessoas, elas foram não culpadas, estão não culpadas, tá? Em vez de dizer... Sim, não culpadas. Elas são inocentes sob o ponto de vista legal. Porque na lei, quem não é condenado é inocente. Você é inocente até o trânsito penal, sentença condenatória. Desculpa, trânsito em julgado, sentença penal condenatória. Mas do ponto de vista da gramática,
elas não foram inocentadas, elas foram não condenadas. Tá? Essas pessoas não condenadas, vamos dizer assim, que já estiveram no alvo ali de muitas investigações, até mesmo chegaram a responder por isso, não reforça talvez essa sensação de que a gente vê que a população não vai mais às ruas, ou traz essa força ali da população querer de fato cobrar por um combate à corrupção? Paulo, eu vou devolver a pergunta para você de uma maneira diferente. Você tem um filho. Tá? Coisa mais simples do mundo. Se o seu filho apronta uma arte em casa e você não repreende, o que ele faz? Vai aprontar de novo. Vai aprontar de novo. Qual o exemplo que você dá para o cidadão brasileiro, certo? Um cara, quando ele vê que alguém comete um crime e não acontece nada. Aí, um ou outro vai pensar, pô, eu também quero cometer o crime, o cara tá ali de bem bom, por que eu não? Obviamente não é a maioria, porque se fosse a maioria, ninguém nem conseguia caminhar na rua, tá? Mas um ou outro, que é mais suscetível a essas ideias imorais, ilícitas, um ou outro ele vai seguir por esse caminho de forma inadequada. Por quê? Porque ele sabe que a repreensão não chega. Então, quando você tem a certeza da repreensão, você diminui muito o número de pessoas que cometem atos errados. Então, o melhor exemplo que a gente pode dar para explicar isso é a criação de filho. Se o filho é repreendido quando ele apronta, é difícil ele aprontar a mesma coisa de novo. Se ele não é repreendido, aí ele vai aprontar mais. Por quê? Porque ele está testando o limite até onde ele pode ir. Então, o criminoso da mesma maneira, ele cometeu um crimezinho aqui, né? O cara vai lá, cometeu o primeiro furto dele, está se tremendo todinho, pegou lá a arma de brinquedo, cometeu o furto, não deu nada, ele, opa, é fácil, hein? Aí pegou R$300, R$400 de alguém, um iPhone, aí ele vai de novo. E da mesma maneira é o cara que rouba o orçamento. O cara vai lá e ele pediu uma propina para o empresário não gravou ele, não chamou o Ministério Público, não chamou nada, o contrato saiu, ele recebeu, sei lá, corrupção miúda, recebeu R$10 mil. Ele, pô, R$10 mil, que legal. Vou comprar ali minha Honda Bis, né, agora, não sei o quê, aí na próxima ele pede 50. Opa, agora eu estou comprando minha casinha de praia aqui num litoralzinho mais simples aqui, lá do Nordeste, né, eu nasci no Ceará, então, só por exemplo. Aí depois ele pensa, pô, agora eu estou com obra maior, pô, deu tudo certo, né, agora o cara ali já me pagou 2 propinas, eu vou pedir pro cara agora, a obra é grande, pô, R$500 mil. Pô, R$1 milhão é caro, 300, não, 350, é 350. Porque ele vai testando o limite e a coisa vai aumentando. É difícil que o corrupto, Paulo, ele tenha começado roubando R$1 bilhão da Petrobras. Normalmente ele começou com um desviozinho de dinheiro pequeno. Ele vai testando o limite. O sistema não o pune, ele cresce dentro da ineficiência do sistema. Então, quando a gente fala isso da população, o que a população pode fazer, o que é a mesma coisa. Enquanto a população vê que não tem efeito, não surte efeito, a população vai parar de protestar, a população vai diminuir da rua. Por quê? Porque o incentivo que você dá para a população não adianta você protestar ou manifestar a sua vontade. A sua opinião não conta. E aí você tira as pessoas da rua porque elas vão tocar a vida delas. Mas se as pessoas elas vissem as coisas acontecendo e movendo, as pessoas têm uma propensão a quererem ser honestas, as pessoas têm uma propensão a quererem cumprir regras, porque elas entendem que aquilo respeita o patrimônio delas, a propriedade delas, a moralidade delas, mas o incentivo é muito negativo. Mas isso explicaria, então, de fato, talvez a queda do Brasil no ranking dessa percepção? A queda do Brasil no ranking, ela vem por algumas questões um pouco complicadas. Vem por 2 questões. Questões do ponto de vista político e questões do ponto de vista jurídico. A Transparência Internacional foi muito clara que, do ponto de vista institucional, emendas de relator, nomeações para o Supremo Tribunal Federal, tá? Atuação da Procuradoria-Geral da República. E do ponto de vista judiciário, deixou muito claro que a percepção no Brasil aumentou muito de que o poder judiciário está imiscuído excessivamente com os atores econômico-políticos do Brasil. Ou seja, que o judiciário não está guardando a necessária independência e distância que deveria estar guardando de alguns atores, porque se percebe certas decisões são tomadas de acordo com quem é parte no processo. E, obviamente, alguns juízes, se são ministros ou não importa aqui para a gente, importa o geral, há alguns juízes que se manifestam fora dos autos, que tomam decisões que são percebidas nitidamente como decisões de caráter político e não de caráter jurídico. Então, isso fez a Transparência Internacional, na sua avaliação, entender que o Brasil tinha que diminuir a nota. E lembre-se, não é um burocrata lá em Berlim, porque a Transparência Nacional fica em Berlim, não é um cara sentado no computador em Berlim, reclamando em alemão, que dá essa nota. Eles fazem pesquisas com empresários, membros da sociedade civil, com a população,
e eles medem a percepção da população sobre o que elas entendem que é o nível de corrupção no país que recebe a nota. Então não é um critério, um cara lá sozinho no computador decidir que o Brasil tem que perder ponto. Eles procuram empresários, cidadãos do dia a dia, políticos, fazem uma metodologia de questionamentos e aí eles tabulam os resultados e chegam na nota. Então é algo um pouco mais denso do que a ideia etérea de que seria uma nota dada por um burocrata em Berlim. Uhum. Você falou ali da pesquisa que houve iniciativa privada, me fez aqui uma dúvida, né? Surgiu uma dúvida. Qual o papel? O setor privado ele poderia ter algum papel nessa luta contra a corrupção no Brasil? Pode, mas ontem eu ouvi de um grande empresário brasileiro, estava com ele, a gente estava tomando um café, estou falando do empresário, assim, movimenta dezenas de bilhões de reais. E ele me disse assim, eu perco muito negócio. Por quê? Porque eu não pago. E aí eu tenho um concorrente que paga e pega negócio que eu tenho o melhor preço, eu tenho melhor técnica, eu sou mais preparado, mas o que vai acontecer é que eu não entro no esquema, eu sou desqualificado por alguma coisa. Então tem obra, licitação, concorrências, que ele fala que já sabe quando vê quem está do outro lado, ele diz assim, eu nem participo porque eu não vou ter esse gasto à toa. Então a iniciativa privada pode? Pode. Só que isso dependeria da iniciativa privada como um todo negar. Porque se você tiver um que aceita, aí você começa a incentivar os outros. Pô, eu não quero perder o negócio, eu não quero não sei o quê, é do jogo, e um ou outro vai cedendo. Então a gente precisa tomar cuidado e dizer, o que a iniciativa privada pode fazer? A iniciativa privada poderia, se toda ela parasse de pagar, iria acontecer. Mas a gente sabe que isso não é factível, porque algumas pessoas são mais corruptíveis do que outras, algumas pessoas são mais desesperadas pelo negócio do que outras, algumas pessoas estão em situação periclitante nas suas empresas e, eu quero salvar os empregos, quero salvar isso. Eu já ouvi de um empresário dizendo, paguei, não lucrei, mas eu não queria mandar embora X funcionários que dependiam de mim e estavam super preocupados porque a gente não estava conseguindo nenhum contrato. Então, não foi meu cliente, eu só, às vezes a gente vai encontrando, conversa e por conta, as pessoas acabam conversando, né? Então é um pouco difícil. É importante você trazer isso, né, para a mesa aqui, para a nossa conversa, até porque quando a gente fala muito em corrupção, muitas vezes a gente pensa, e o brasileiro como um todo, que está somente relacionado na esfera pública e na esfera privada não. Mas acontece inúmeras. Tem muitas. Não, lógico. A corrupção na esfera privada, você tem uma empresa que vai contratar, fazer um subcontrato, você tem várias empresas mais capazes, mas às vezes a empresa que ele contrata é uma que o gerente lá deu uma ponta para ele, contrata a minha e vai. Então, assim, não existe corrupção só pública. Existe corrupção pública, existe corrupção privada e existe a corrupção do público com o privado. Então, quando eu falo público é porque às vezes tem um suborno de um ente público para o outro para mandar verba, para fazer um pagamento de verba discricionária, doar dinheiro para não sei onde. Isso acontece, tá? As pessoas têm que entender isso. Então, a corrupção, ela perpassa a sociedade como um todo e, obviamente, a gente tem que ter em mente que não é a maioria das pessoas no Brasil que são corruptas, porque se fossem, o Brasil já tinha parado. Mas o problema é que as pessoas que estão envolvidas na corrupção, tanto ativa quanto passiva, movimentam muito dinheiro. Só para a gente encerrar, Manuel, o papel da educação, da conscientização de fato em relação à prevenção do combate à corrupção. Você acredita, né? A gente falou ali atrás da reforma judiciária, que se discute uma reforma da educação, acaba caindo praticamente naquela mesma situação, né? A gente talvez não veja isso acontecer. Mas como que você enxerga o papel de fato da educação nessa prevenção, nessa mudança talvez de cultura do Brasil em se acostumar com a corrupção? Então, o problema é que você não se acostuma com a corrupção por uma questão de educação, isso é uma questão de moral. O grande problema que acontece aqui é que quando as pessoas veem que não há punição, a tentação cresce, né? Aí eu vou te dar um exemplo bem interessante, esse estudo, se eu não me engano, foi do MIT, eu acho que eu li naquele livro do Dan Ariely, né, sobre racionalidade, eu não tenho certeza se foi no livro dele, mas foi alguma coisa correlata, e que alguns fizeram testes com salas em que os estudantes faziam prova sem fiscais. E aí, em algumas dessas salas, eles fizeram para fazer a comparação que os estudantes eram obrigados a ler os 10 mandamentos antes da prova. E as turmas que liam os 10 mandamentos antes da prova colaram menos. Tá? Colaram menos. É porque os 10 mandamentos? Não tem nada a ver com os 10 mandamentos, porque Deus mandou Adão não comer a maçã e ele comeu. Isso não é a questão da religião. A questão é, quando você tem um reforço moral, e nesse caso
os 10 mandamentos serviam como reforço moral imediato, é óbvio que diminui a propensão à prática dos atos inapropriados. Mas mesmo essa propensão moral não era suficiente para eliminar a cola. Isso significa que você sempre vai ter aquelas pessoas que elas são incorruptíveis, aquelas pessoas que elas são mais maleáveis e aquelas pessoas que têm uma tendência maior à prática do ato de corrupção. Essas que têm a tendência natural é um grupo menor. Você consegue reduzir a atuação deles ao ponto de você ter um grupo tão pequeno que seja fácil de puni-los com o aparato estatal. O que acontece é que enquanto você tem um incentivo errado, igual o da criança, você vai ter essas pessoas praticando atos de corrupção para o benefício próprio. Muito bom o papo. Manuel, muito obrigada. Fica aqui o convite para votar em outras oportunidades. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Até mais. O Strike de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se vê na semana que vem. Até lá. PMC News. Informação que gera valor.